Olá a todos, boa tarde. Cá estamos para mais uma live. Tá muito sol aqui. Tô sentindo calor e tô bem um chá. O meu chá favorito, que é rooibos. Um chá muito conhecido na África do Sul. Não sei se também é original de outras partes, mas eu conheço da África do Sul e muito bom. Um chá assim, sem cafeína, é vermelho. Oi, Alexandra, bem-vinda. E é isso, e hoje estamos aqui nessa live, vamos falar sobre autoestima, autoconfiança. Isso é muito importante, especialmente nos dias que a gente está a viver agora, que a nossa autoestima por vezes é pisada, espezinhada, e não só pelos outros, mas por nós, né? Nós temos esse controle. Então eu achei que esse tema fosse pertinente, até porque nas nossas lives, nas nossas conversas, eu tento trazer assuntos que de alguma forma vão te ajudar a te tornares uma pessoa mais saudável, mais em contato contigo, né? Seres a pessoa que tu tanto desejas, e muito mais com o aspecto físico, né? Que a saúde não é só física, também é mental, é emocional e é espiritual. E então, na live de hoje, vamos falar sobre isso. Como é que está a tua autoestima, a tua autoconfiança? O que é que tu pensas quando tu ouves essa palavra? Ou essas palavras? Autoestima, autoconfiança. Sentes que eu sou uma pessoa autoconfiante, eu tenho a autoestima lá em cima, ou nem por isso? Eu quero ouvir de vocês. Bem, eu já quero explicar aqui um pouquinho, quando eu digo autoestima, o que é que eu quero dizer com isso. Então, a autoestima, né, como diz a palavra, a gente autoestimar-se, né? Nos amarmos, estarmos satisfeitos connosco próprias e nos valorizarmos, nos apreciarmos, né? E isso vai bem com a autoconfiança, porque a autoconfiança é a gente acreditar em nós próprios, que temos, ou nas nossas habilidades, ou em quem nós somos, né? Na nossa personalidade. Entretanto, costuma haver uma confusão, muitas vezes, do significado de autoestima e autoconfiança, porque, por vezes, a autoestima está muito relacionada com a parte física, né? E para nós aqui no Curi Renova que falamos sobre corpo fit, bem-estar, né? Saúde, juventude, é fácil a gente associar uma coisa a outra, né? De tipo, não, mas enquanto eu não perder X quilos, enquanto eu não tiver mais fit, a minha autoestima não vai estar como eu gostaria. E elas podem estar relacionadas, sim, mas, na verdade, a nossa autoestima não depende do que a gente é no físico e depende muito de como a gente se vê. E isso vamos falar um pouquinho mais à frente. Então é importante entendermos isso. Não é pelo físico, não é pelo o corpo que a gente tem ou não tem, porque até podemos estar numa posição de ter o corpo, né, perfeito, todo fit, e ainda assim termos uma autoestima muito baixa. E a autoconfiança também associada com isso, muitas vezes traz assim aquela sensação de, não, se eu for autoconfiante, então eu, de alguma forma, eu passo uma impressão de superioridade, ou que eu sou melhor que os outros, né? E não precisa de ser assim, porque ninguém é melhor que ninguém. Nós todos temos algo único nosso, algo que nós temos que valorizar, porque quando nós valorizamos aquilo que nós recebemos, né, do Criador, a gente aprecia, a gente entra num momento de gratidão e não num momento de comparação. E aí é que vem o problema. Muitas vezes a falta de
autoestima e da autoconfiança vem por causa disso, por causa da comparação. E não por causa... Eu vou só fechar a porta para vocês não ouvirem esse barulho todo. Tá calor e eu tô a beijar. Mas é isso. Então, precisamos de um equilíbrio, né? A gente precisa entender que o ser autoconfiante não significa eu achar que eu sou melhor que os outros, mas que eu aprecio aquilo que eu tenho, eu sei que tenho uma habilidade, que eu posso usar essa habilidade até para ajudar os outros, muitas vezes, né? Tudo aquilo que a gente tem, a gente pode contribuir para os outros. E é interessante saber que nós temos a capacidade de enfrentar desafios na vida, usando a autoestima e a autoconfiança de uma forma diferente. O que é que eu quero dizer com isso? Então, nós podemos identificar, por exemplo, os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. E para isso a gente precisa de ser muito honesta com nós próprias, né? E às vezes não é fácil a gente olhar para nós e ver, tipo, o meu ponto forte é este. É mais fácil a gente ver o nosso ponto fraco, né? Porque nós somos muito bons em ser autocríticos, né? Às vezes somos mais críticos conosco mesmo do que com os outros. E é muito difícil a gente identificar aquilo que a gente é bom. É um desafio. Então, eu te pergunto, qual é o teu ponto forte? Ou quais são os teus pontos fortes? Vamos dizer 3. Consegues dizer 3 pontos fortes e 3 pontos fracos teus? E se tu não conseguires encontrar essa resposta, não faz mal. O que tu podes fazer é pedir a alguém próximo de ti, que te conheça bem, que seja honesto, né? E não diga assim, não, tu só tens pontos fortes, ou só tens pontos fracos, porque todo mundo tem os dois. E isso é um começo para a gente começar a entender que existe uma oportunidade em a gente aumentar a nossa autoestima e a nossa autoconfiança. E quando isso acontece, é uma coisa assim maravilhosa, porque reflete tanto para a nossa vida como para a vida dos outros. E eu quero vos dar um exemplo disso, que aconteceu comigo. Quando eu comecei a minha mudança de estilo de vida, eu comecei muito por causa da minha saúde física, né? Então, pelo aspecto físico. Mas o que foi interessante é que naquela altura o meu aspecto físico ou a minha saúde física estava tão deteriorada que eu sentia muitas dores no corpo, né? Eram dores musculares, eram na zona digestiva, né? Que é um pouco difícil de voltar no passado. Às vezes tenho um problema às vezes de falar sobre isso, mas eu sentia muito que eu perdi o valor, ok? Mas por quê? Porque de alguma forma eu associava a minha saúde física, a minha energia, à pessoa que eu sou, né? A pessoa que eu sou, a minha personalidade, a pessoa que eu sou com a minha família, com os meus amigos, né? A pessoa boa, a pessoa bonita que eu sou por dentro. E ao passar por essas dificuldades físicas de chegar ao ponto de não poder ficar mais de 5 minutos de pé sem ficar assim em prantos, né, de deitar e estar em prantos porque a dor era enorme. Isso me fazia pensar que eu não tenho valor, que eu perdi o valor. Onde é que está aquela moça energética, aquela moça que quer dançar e quer fazer de tudo e tem muita energia, né? Então,
quando eu fiz a minha mudança, eu senti que o perder peso, o ficar mais fit, o deixar de sentir dores, né? Porque eu sofria de dores crônicas, eram anos de dores. Isso trouxe para mim a minha autoestima de volta. Então, houve uma associação, sim, entre o físico, né, e a minha autoestima. Entretanto, o que foi interessante é, durante essa mudança, eu comecei a sentir a necessidade de cuidar mais da minha saúde mental e da minha saúde emocional. Algo que, quando eu achava que era saudável e que não tinha esses problemas, né, eu não levava tanto em conta isso, porque eu estava bem, né? Aparentemente estava bem. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, no meu caso e caso de muitas pessoas, existe uma relação, sim, entre a autoestima e o ser fit, o ter o corpo fit, saudável, né? Porque fit não é só no físico de se ver, mas é dentro do corpo, né? De prevenção de doenças, de reversão de doenças, que foi o que aconteceu comigo. Perdi-me. Onde é que eu estava? Quando eu falo sobre a minha história, eu fico assim um pouco emocionada, que é complicado. Mas é isso, eu queria trazer para vocês esse exemplo, que é necessário a gente entrar em contato com a pessoa que a gente é por dentro. Lembrei-me agora. Pois, quando eu mudei para a Noruega, eu vim da Angola, né? Vim com aquela energia toda da África, do sol, né? Mas passado algum tempo, passado assim um ano, 2 anos, aquela minha energia começou a baixar. Isso também é consequência, né, da minha saúde física, porque está tudo sempre interligado. E aquilo que eu achava ser autoestima e autoconfiança, que é esse o ponto que eu queria trazer, começou a ficar retraído, né? Porque as pessoas aqui, né, a cultura daqui, claro, que é muito diferente da cultura da África ou de países latinos, né, como no Brasil, Portugal. Então, eu vim com aquela força toda, aquela energia toda e tal, e eu chego aqui e eu noto que não é assim, né? E com o tempo, aquilo foi me afetando. Não sei se foi a questão da cultura, se foi... Na verdade, acho que foi uma mistura, né? A minha saúde foi deteriorando, ao mesmo tempo a falta de sol, as pessoas estão assim mais fechadas, tudo isso. E eu comecei a sentir cada vez menos autoconfiança e a autoestima, claro, foi diminuindo à medida que eu fui me sentindo cada vez pior fisicamente, que eu cheguei ao ponto de sentir que não tinha valor nenhum. E eu às vezes me perguntava assim, mas eu não era assim quando eu vivia em Angola. Tirando a parte física, né, de saúde, não tinha esses problemas de saúde, mas tirando isso, eu tinha muita... Eu acho que era autoconfiança, eu pensava assim, eu falava, não tinha vergonha e tal, mas cada vez mais eu comecei a me preocupar muito com o que os outros pensavam e falavam. Claro que tem o seu lado também, a gente tem que levar em conta, né? Vivemos em sociedade, mas era uma preocupação tanta que me travava e não me deixava fazer certas coisas que eram boas para mim, né, para as pessoas à minha volta, por medo do que os outros vão falar e vão pensar, e não que necessariamente os outros me fizessem esse tipo de pressão, mas eu comecei a ficar muito consciente, excessivamente, do que o ambiente à minha volta, como é que iria me julgar. E eu acho que isso é importante, porque outra vez, não é por comparação e não é pelo
lado físico, que a gente realmente pode aumentar a autoestima ou a autoconfiança. E não é do tipo, essa pessoa nasceu assim, ela é muito autoconfiante e vai ser sempre assim. Não, porque eu achava que era assim. Sim, sou uma pessoa muito espontânea. E isso sempre tive dentro de mim, mas ao viver aqui, eu senti que houve algum ajuste na minha personalidade. Sim, também cresci, né? Aprendi uma nova cultura e tudo isso influencia, mas outra vez essa conexão comigo mesma surgiu ou foi mais intensificada, né, à medida que eu fiz a mudança do meu estilo de vida. E é aí que eu vejo uma relação muito profunda entre os dois, entre o lado físico e o lado emocional, né, e mental, porque quando a gente se alimenta, né, de uma forma saudável, quando a gente começa a olhar para as nossas escolhas, mas não de um ponto de comparação, né? Do tipo, tem essa nova dieta, ou a fulana fez isso, olha como é que ela está, mas sim de um ponto de amar-se, um ponto de estimar-se, as coisas acontecem e a mudança é tão certa, sem erro. Mas existe uma forma errada de aumentar a autoestima, que o que a gente, uma das coisas a gente já falou que é a comparação, né? E o querer constantemente usar o físico, usar coisas, né, para nos definir, né? Isso não quero criticar ninguém, mas eu, por exemplo, quando eu vivia em Angola, eu sentia uma pressão muito grande de constantemente me preocupar com a minha aparência física, né? Não somente tipo de fazer dietas e coisas do gênero, mas de vestir de uma certa forma, porque é a forma aceitável pela sociedade. Não usar um certo tipo de sapato que eu gostasse porque vou ser mal vista. Até o meu cabelo, porque até onde eu me lembro, né, só quando eu vim para aqui, mais ou menos essa altura, começou essa onda dos cabelos naturais, porque até os anos que eu vivi em Angola, o cabelo liso era o cabelo aceitável, era o cabelo penteado. Um cabelo assim como o meu estaria despenteado. Então eu cresci a minha vida a ouvir comentários assim: teu cabelo é muito cheio, é farto. Embora algumas pessoas talvez quisessem ter um cabelo assim, né? Então era um pouco assim de mistura. Mas quando a gente não entende, primeiro, o valor que a gente tem e não sabe, né? E estamos numa sociedade que, principalmente crianças, né? A gente olha e vê como é que os outros são, a tendência é crescer igual. Eu cresci não gostando do meu cabelo, ok? Eu cresci achando que o meu cabelo é muito diferente das minhas colegas, é muito cheio, é muito volumoso, até chamavam cabelo de leoa, né? É muito... Não, eu não gostava. E comecei a usar desfrizo, né? Para quem não sabe o que é desfrizo, é um produto químico que muitos africanos usam no cabelo para esticar, alisar o cabelo. E comecei a usar isso. Ainda me lembro que quando era mais nova, acho que eu comecei com uns menos de 12 anos, aí talvez 9 ou 10. A minha mãe até não queria que eu pusesse tal produto, mas eu sentia tanta pressão das pessoas à minha volta, das crianças também e outros adultos, que ela também cedeu.
né? E lá pus o produto e tal, e era sempre alisar os cabelos longos e lisos e tal, e que... Pronto, por que eu fui aí? É essa questão da gente não aceitar-se, né? E muitas vezes essa aceitação é porque a gente compara-se. É mesmo por causa disso. Entretanto, dentro de mim, eu sempre senti que eu era diferente das pessoas à minha volta, né? Havia coisas que eu realmente não gostava desde pequena. Eu lembro que muitas festas eu ia de vestido e botas. Então tinha assim um estilo muito diferente, mas que por vezes eu tinha que me encaixar, né? Para poder ter amigos e poder viver como uma pessoa normal. E quando eu vim para a Noruega, isso mudou um pouco. Mudou um pouco porque aqui é tudo... É um pouco não, é muito mais livre, né? As pessoas vestem e aparecem como quiserem. E eu comecei a sentir um pouco mais de liberdade de ser quem eu realmente era, né? Que é deixar o meu cabelo natural, parei de desfrizar o cabelo, também porque tomei mais consciência, né, dos efeitos colaterais. Então, aos poucos, fui voltando a ser a pessoa que eu realmente era. Então, como é que nós podemos ter mais autoestima? Essa é a pergunta. Como aumentar a nossa autoestima, a nossa autoconfiança? Da minha experiência e pelo que eu venho lendo, tem muito a ver com a gente se conectar com as nossas emoções, primeiro de tudo. Conectar com as nossas emoções parece assim algo muito abstrato. Como se conectar com as emoções. É assim, uma coisa muito interessante do ser humano. Nós pensamos muito, né? Estamos sempre a pensar. Até quando a gente acha que não estou a pensar em nada, a gente está a pensar que não está a pensar em nada. Então, já estamos a pensar. Então... Oi, Adriana. Então, o que acontece? Quando a gente fala alguma coisa, é muito fruto de um pensamento que a gente teve. E quando a gente faz alguma coisa, ou antes até, quando a gente sente alguma coisa, é fruto do pensamento, e a ação é fruto do pensamento que gerou o sentimento, ok? E gera a ação. Então, imagina que nós estamos sempre a nos sentir de alguma forma inferior, ou que nunca está bom o suficiente, o nosso corpo nunca está bom o suficiente, ou a nossa pele nunca está boa o suficiente, ou o nosso cabelo, o que for, né? Ou as nossas habilidades, eu nunca aprendo isso, eu sou mesmo... E é engraçado que a gente às vezes fala conosco de uma forma muito bruta, muito rude, ou que eu sou mesmo burra, eu não sei de nada, como é que eu fui fazer uma coisa dessas? Então, como é que a gente chega à causa do problema? É necessário a gente fazer uma análise profunda daquilo que a gente pensa, mas a gente pensa 1 milhão de coisas, então a gente pode começar a fazer uma anotação de palavras que a gente diz para nós mesmas, que nós ouvimos assim, isso foi forte, isso foi assim um pouco negativo. Será que eu diria isso a uma outra pessoa? Talvez não, talvez alguém próximo, né? Os familiares próximos normalmente são os sofridos, então eles até costumam nos ajudar nessa análise. Mas tentar identificar tipos de palavras que a gente fala para nós próprios. Isso é uma forma da gente aumentar mais a autoestima. Por quê? Porque à medida que a gente vai identificando o padrão, porque existe um padrão, e é esse padrão que a gente quer identificar,
a gente vai começar a entender o que é que está por detrás desse pensamento, ok? Veio da onde? E o que é que eu posso fazer com isso? Porque a gente nem sempre, a maior parte das vezes, a gente não tem como controlar os pensamentos, né? A gente tem sim a escolha de acreditar no pensamento. Sim, eu sou burra. Sim, eu sou gorda. Ou a gente tem como refutar, dizer, não, eu não sou isso, porque o ser é uma coisa tão forte, né? Uma coisa é estar, né? Eu estou, estamos por um período assim, mas eu não sou isso, né? E mesmo o eu estou, dependendo do que a gente diz, às vezes é uma mentira, não é a verdade. Porque imagina que a gente cometeu, sei lá, um erro de não, eu já sei, eu quero muito ser mais fit, mas eu estou sempre a comer aquilo que eu não tenho que comer, né? Um exemplo. E então a gente se culpa, nos culpamos tanto, eu mesmo não tenho, como é que se diz? Não tenho nada a fazer, eu sou um caso perdido, né? Nós até tivemos um podcast com uma amiga minha que também se sente assim muitas vezes. Eu sou um caso perdido, não tenho nada a fazer, estou sempre a cometer o mesmo erro. Mas existe uma razão porque que a gente ainda não conseguiu dar um certo passo. E em vez da gente dizer eu sou um caso perdido, a gente pode tentar entender, ok, mas por quê? Tentar com curiosidade, por que eu continuo nesse padrão? Por que eu tenho esse padrão? Porque existem respostas. E à medida que a gente faz essa investigação, a gente encontra a causa. E às vezes a causa é o quê? É porque eu trabalho muito. Eu chego a casa e estou sempre cansada. Eu não tenho forças de levantar do sofá para ir preparar a comida. E quando eu chego a casa, não tem nada saudável, só tem aquela comida de sempre. Então tenho que ir para a loja. E como eu estou muito cansada, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Ligar, chamar uma pizza, né? Ou, sei lá, um takeaway, alguma coisa. Por quê? Porque é o que eu já faço sempre, é mais fácil, né? E então uma forma da gente identificar esses padrões é por fazer essa análise. E que mais? Outra coisa, são 3 coisas. A segunda é fazer uma manutenção. E essa manutenção é de a gente não achar que não, eu sou bem autoconfiante, a minha autoestima está lá em cima e a gente parar por aí, porque isso é algo que vai acontecendo com o tempo, né? Como vos contei da minha história, com o tempo, circunstâncias, coisas na vida que acontecem, que a gente, sem se aperceber, a gente começa a criar padrões, né? Da forma como a gente se vê, da forma como a gente fala conosco, e também das comparações, principalmente no mundo da rede social, né? Constantes bombardeamentos, né? De como é que os outros vivem, como é que os outros estão bem, de vida tão bem fites, e eu não, né? Então estimula essa comparação. Então é necessário nós precisamos constantemente manter a nossa sanidade mental. É tipo a coisa número 1. Então, se tu estás aqui, estás a ouvir essa live e pensas assim, não, mas eu só quero mesmo perder peso, vou só fazer dieta não, essa parte mental, emocional, não, isso é muito profundo para mim, então vou te dizer, olha, obrigado por assistir a live, mas sai já dessa live, porque não é para ti, não é. E não é isso que eu quero advogar, não é isso que eu quero falar, porque existe uma necessidade muito grande da gente cuidar da nossa saúde mental, a nossa saúde emocional. E
a gente só faz isso com conhecimento. E conhecimento vem do quê? De investir tempo, né? Investir dinheiro, investir energia para a gente aprofundar o conhecimento, a gente se conhecer, aprender com os outros. A terceira coisa que me ajuda, e eu aconselho a todo mundo, é a gente se ver como Deus nos vê, ok? Então, Deus, o nosso Criador, Ele nos fez maravilhosamente bem, né? E quando nós não apreciamos aquilo que Ele fez, Ele fica muito triste, claro, mas claro que existem outras razões que nos faz não nos apreciarmos. Pode ser que a gente tenha algum trauma de infância que torne esse processo muito mais complicado. E eu não estou aqui para julgar ninguém, mas eu iria então te aconselhar a procurar ajuda de um profissional, de alguém que entenda mais sobre o assunto, que entre mais a fundo e te ajude a encontrar estratégias, né? Eu estou aqui apenas a dividir aquilo que me ajuda e olhar para a criação, para a natureza à nossa volta. É uma das formas que nos ajuda a ver o amor que Deus pôs a criar os humanos, né? Então, todo esse amor tão grande, o mínimo que a gente pode fazer é ser gratos, e uma forma da gente ser grato é de nos apreciarmos, né? E outra coisa é também por estudar a Bíblia e tentar entender como é que Deus nos vê, porque a forma como Ele nos vê devia ser a forma que nós vemos a nós próprios, né? Por isso é que a própria Bíblia diz que é um espelho, né? Então a gente olha para o espelho e tentar se ver. Mas outra vez isso é manutenção, a gente precisa trabalhar nisso constantemente, não é uma coisa assim automática que vem, porque às vezes hoje estamos bem, estamos uau, e amanhã não estamos, né? Então é algo constante que a gente precisa de trabalhar. E é isso, deixa-me ver o que mais eu queria trazer aqui para vocês. Um pequeno passo para vocês implementarem hoje é mesmo entrar em contato com vocês, ok? Pequeno passo, como é que eu entro em contato comigo? Ter um caderno, um diário, estou sempre a falar escrever. É muito importante a gente fazer apontamentos e escrever como é que eu me vejo, como é que eu falo comigo e ficarmos atentas, tipo a partir de hoje, ficarmos atentas, se antes não estávamos, que tipo de coisas eu digo, que tipo de adjetivos eu me dou. Eu sou o quê? Será que eu digo assim, eu sou uma pessoa muito hospitaleira, sou uma pessoa muito prestável, eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa que não tem medo de experimentar coisas novas, eu sou uma pessoa que se preocupa muito com os outros, eu sou uma pessoa muito pontual. Será que nós falamos conosco mesmas também, assim, positivo, ou só falamos, eu não aprendo nada, eu não consigo aprender esse idioma, ou então, por exemplo, eu não consigo aprender a conduzir, ou eu não consigo, sei lá, fazer o bolo bem, o bolo sai sempre mal, né? Ou mesmo eu não consigo perder peso, eu já tentei tanto, eu não consigo aumentar de peso, eu não consigo aumentar os músculos, eu não consigo fazer exercício todas as semanas, né? É muita coisa que a gente costuma falar para nós, e às vezes a gente nem fala assim, verbalmente, a gente fala aqui dentro, na nossa cabeça. Então, o que eu aconselho vocês a fazerem é escrever no vosso diário, terem sempre ele com vocês, e às vezes essas coisas vêm assim durante o dia, né? Mas tendo essa consciência, a gente vai se habituar a escutar
cada vez mais o que a gente diz. E isso vai nos ajudar a entender que a autoestima e a autoconfiança está relacionada a como nós nos vemos, né? Que tipo de espelho a gente usa? O espelho negativo, o espelho positivo, né? E muitas vezes o espelho simplesmente tem um retrato errado de quem nós somos. A maior parte das vezes não corresponde à verdade. Por mais que, vamos dizer, por mais que sim, tu não estejas fit como tu gostarias, por mais que sim, tens comido junk, né, fast food, por mais que não tens feito exercício, ainda assim a tua autoestima, a tua autoconfiança não é definida pelo aquilo que tu és no físico. Agora a pergunta é, o que é que eu posso fazer para alinhar o que eu sou por dentro com o que eu sou no físico, né? Então nós temos essa oportunidade de fazer esse alinhamento. E outra vez esse alinhamento vem por escolha. Eu quero fazer esse alinhamento. O que é que eu preciso fazer para fazer esse alinhamento? Então, eu espero que essa live tenha vos ajudado a entrarem mais em contato com vocês mesmas e entenderem que o poder de aumentar a autoestima, a autoconfiança é uma escolha que nós todas temos. Obrigada, Alexandra, por estás aqui a participar. E nós também estamos no YouTube, Cura e Renova. Então, para quem assiste no YouTube, obrigada por participar, ou no Facebook. Um beijinho e nos vemos na próxima live.